Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre intensidade do som. Na verdade, a gente já falou um pouco sobre intensidade na aula passada, onde a gente tratou das propriedades fisiológicas, lembra? A gente falou sobre altura, intensidade e timbre. E hoje a gente vai focar no cálculo da intensidade. Esse assunto é muito importante para algumas provas, principalmente prova da FUVEST, da Unicamp, prova do ITA, provas que exigem um pouco mais da gente na hora de fazer os cálculos. Claro que pode cair na prova do Enem, pode cair em qualquer prova de vestibular pelo Brasil, mas os vestibulares que mais aparecem são esses que eu te falei agora. Como a gente já conversou na aula passada, a intensidade está relacionada com a amplitude da onda. E essa grandeza que determina o volume do som que a gente vai ouvir. E como a gente já conversou, quanto maior a amplitude, maior é o volume. E quanto menor a amplitude, menor é o volume. Agora, imagina o seguinte, esse alto-falante que aparece aí para você, ele é a nossa fonte sonora. E essa fonte tem uma determinada potência. E aí, vamos imaginar o seguinte, um alto-falante como esse que você está vendo aqui, começa a emitir som. E a gente sabe que as ondas sonoras se propagam para todos os lados. Então eu tenho esse alto-falantezinho aqui, e ao emitir a onda sonora, essa onda se propaga como se fosse uma bola, como se fosse uma esfera crescendo, exatamente pelo fato da onda se propagar em todas as dimensões ao mesmo tempo, certo? Então é uma onda tridimensional. Agora vamos anotar umas informaçõezinhas bem importantes. A intensidade do som é para a gente a potência da fonte dividido pela área da superfície da onda sonora. Coelho, mas como assim área da superfície da onda sonora? A gente acabou de falar que o som vai se propagar ao mesmo tempo em todas as direções. Então dá uma olhada para mim ali no alto-falante. Eu tenho essa onda sonora se espalhando para todos os lados e ela cresce como se fosse uma esfera. Então, para a gente, a área da superfície que essa onda ocupa é a área da superfície da esfera. Então, a intensidade do som é igual à potência da fonte sonora. E lembrando uma coisa que você aprende lá nas aulas de matemática do Ferreto, que a área da superfície da esfera é dada por 4π vezes o raio da esfera ao quadrado. Nessa figura que a gente tem aqui, o raio da esfera seria a distância que eu tenho do alto-falante até o ponto onde eu quero saber a intensidade. E, como é a distância do alto-falante ao ponto, eu vou anotar para você com a letra D. Então, vamos anotar que a intensidade é igual à potência da fonte dividido por 4π vezes D elevado ao quadrado. Uma coisa importante que você não pode confundir é a área da superfície da esfera com a área de uma circunferência. Lembra, aqui eu estou falando de uma onda tridimensional, então eu falo de uma esfera, como uma bola de futebol, por exemplo. Agora, para a gente entender bem direitinho como funciona essa questão do volume, da intensidade, eu vou pegar aqui um fone de ouvido e se eu colocar a música no volume máximo, eu não consigo perceber que alguém está querendo conversar comigo, alguém está falando, eu não consigo entender o que a pessoa tenta falar. Aí, se eu quiser começar a entender, basta eu pegar e tirar um pouquinho o fone do ouvido, se eu afastar ele um pouquinho, por mais que eu ainda ouça a música, eu consigo entender com clareza o que a pessoa está falando para mim. Então, o que aconteceu? Ao aumentar a distância da fonte sonora até o meu ouvido, eu percebi menos a presença desse som. Ou seja, eu percebi uma intensidade sonora menor. Quanto maior a distância, menor é a intensidade sonora. Vamos anotar isso, vem aqui comigo. Bom, então aqui a gente percebe que quanto maior a distância que eu estou do alto-falante da fonte sonora, menor é a intensidade que eu percebo. E detalhe, percebe aqui que a distância está elevada ao quadrado. Ou seja, se eu dobrar a distância, 2 ao quadrado dá 4, ou seja, a intensidade cai 4 vezes. Se eu aumentar a distância 10 vezes, 10 ao quadrado dá 100. Então, ao aumentar a distância 10 vezes, a intensidade do som cai 100 vezes. Ou seja, a intensidade do som é inversamente proporcional ao quadrado da distância.
Uma outra alternativa que eu tenho para perceber uma intensidade sonora menor, um volume menor, é ir lá no meu aparelho, no meu celular e diminuir a regulagem do volume. Quando eu diminuo a regulagem do volume, eu estou diminuindo a potência da fonte sonora e, naturalmente, eu vou ouvir uma intensidade sonora menor, vou ouvir um volume menor. Agora, em relação à unidade, potência no sistema internacional é dada em watts e área no sistema internacional é dado em metros quadrados. Agora, fica atento que nos exercícios dessa parte da matéria é muito comum aparecer também a área em centímetros quadrados. Poxa, Coelho, mas daí como fica a unidade da intensidade? É bem fácil. No sistema internacional, a gente vai usar watt dividido por metro quadrado. Agora, se no exercício você usar a área em centímetros quadrados, a unidade vai ser watt dividido por centímetro quadrado. Agora vamos praticar um pouco o que a gente aprendeu fazendo alguns exercícios. Exercício número 1. Um alto-falante com potência de 3.000 watts emite uma onda esférica em um local aberto. Qual é a intensidade da onda a uma distância de 10 metros e de 100 metros? Vamos lá. A intensidade da onda é dada por potência dividido por área. E como a gente acabou de aprender, a intensidade fica sendo potência dividido por área, é a área da superfície de uma esfera, que é dada por 4π vezes a distância elevado ao quadrado. Então, a primeira situação, onde a distância é igual a 10 metros. A intensidade é igual a potência 3.000 watts dividido por 4π vezes a distância ao quadrado. A distância ao quadrado fica para a gente 10 ao quadrado. Continuando, a intensidade é igual a 3.000 dividido por 4 vezes o π. O enunciado mandou que a gente considerasse π igual a 3. Então, eu vou obedecer e vou colocar 3 no lugar do π. Vezes 10 ao quadrado, que é 100. Bom, vamos simplificar essa conta. Eu posso simplificar 2 zeros aqui de baixo com 2 zeros aqui de cima. Posso simplificar também esse 30 com esse 3. Vai dar 10. E aí, a intensidade é igual a 10 dividido por 4, 2,5 watts por metro quadrado. Agora, para a distância de 100 metros. A gente sabe que a intensidade é potência da fonte sonora dividido por 4π vezes d ao quadrado. Agora, se eu comparar a distância anterior com a nova distância, eu percebo que a distância ficou maior. Detalhe, ela ficou 10 vezes maior. Mas como a intensidade depende da distância elevada ao quadrado, se a distância aumenta, a intensidade diminui. E, como a distância aumentou 10 vezes elevado ao quadrado, significa que a intensidade vai ficar dividida por 100. Então, nesse caso, a intensidade é igual a 2,5. Coelho, de onde veio esse 2,5 mesmo? 2,5 é a intensidade quando a distância era 10 metros, dividido por 100. E aí a gente conclui que a intensidade, quando a distância é 100 metros, é igual a 0,025 watts por metro quadrado. Então vamos lá, retomando, por que a gente fez essa análise? A intensidade é inversamente proporcional à distância elevada ao quadrado. Então, se de 10 metros para 100 metros a distância ficou multiplicada por 10, como a intensidade tem relação inversa, quando eu multiplico a distância, eu divido a intensidade. Agora, olha só, ela ficou multiplicada por 10. 10 ao quadrado é 100. Então, ao aumentar 10 vezes a distância, eu diminuo 100 vezes a intensidade. Exercício número 2. Duas fontes pontiformes, separadas por uma distância de 12 metros, emitem ondas esféricas, em um meio homogêneo e isotrópico, com potências P1 e P2. Suponha que o meio não absorve energia.
Em um ponto Q, situado entre as duas fontes, sobre a linha que as une, as intensidades das duas ondas são iguais. Assinale a alternativa que contém a distância do ponto Q à fonte de potência P1, se P1 é igual a 4P2. Bom, pessoal, vamos organizar o exercício? Vamos fazer um desenho. Então, eu vou marcar para vocês aqui uma fonte de potência P1 e aqui uma fonte de potência P2. Eu vou desenhar aqui uma reta que une elas. Vou anotar aqui que elas estão separadas por uma distância de 12 metros e que, num ponto Q entre elas, as intensidades das duas ondas são iguais, ou seja, I1 é igual a I2. E o enunciado pede para que a gente marque a alternativa que me dá a distância entre o ponto P1 e o ponto onde as intensidades são iguais. Eu vou chamar para você essa distância de x. Bom, nesse ponto, a gente pode afirmar então que a intensidade 1 é igual à intensidade 2. E aí eu vou substituir aqui a equação que a gente acabou de aprender para o cálculo da intensidade. A intensidade é potência dividido por 4π vezes a distância elevada ao quadrado. E aqui também, a intensidade é potência dividido por 4π vezes a distância elevada ao quadrado. Bom, aqui a gente está vendo 4π dos dois lados, a gente pode simplificar. Agora, continuando, no lugar de P1, o enunciado disse para a gente que P1 é igual a 4P2. Então, eu vou escrever aqui 4P2 dividido pela distância 1 ao quadrado é igual a potência 2 dividido pela distância 2 ao quadrado. Aqui eu posso simplificar a potência 2 dos dois lados. Desse lado fica 1. Então eu posso dizer que eu tenho 4 dividido pela distância 1 ao quadrado. Pessoal, distância 1 é a distância que o ponto está da fonte P1. E a gente anotou na figura que essa distância é o nosso x elevado ao quadrado. Isso é igual a 1 dividido por distância 2 ao quadrado. A distância 2 é a distância que o ponto está da fonte de potência P2. Bom, vamos pensar. Se toda essa distância é 12 e essa é x, eu posso anotar que esse trecho é 12 menos x. Então, aqui eu vou colocar 12 menos x elevado ao quadrado. Agora, você está olhando para esse exercício e pensando, pronto, 12 menos x ao quadrado vai dar uma função de segundo grau e eu vou resolver. Bom, eu vou resolver, vai ter um valor de x que serve, outro que não serve. Eu vou te dar uma sugestão para a gente encurtar o caminho dessa resolução. Pelo fato de ser uma igualdade, eu vou fazer uma operação matemática desse lado e uma operação matemática desse. Se for a mesma operação matemática, esse lado vai continuar sendo igual a esse. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou extrair a raiz quadrada aqui e vou extrair a raiz quadrada aqui. Cuida, mas por que você extraiu a raiz quadrada mesmo? Gente, é só um caminho para facilitar a nossa resolução. Pelo fato de ser uma igualdade, eu fiz a mesma operação dos dois lados e aí eu continuo tendo uma igualdade. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 1 é 1. E raiz quadrada de 12 menos x ao quadrado é 12 menos x. Agora, a gente pode multiplicar cruzado. Então, eu posso fazer 2 vezes o 12 menos x é igual a 1 vez o x. Fazendo a propriedade distributiva, eu tenho 2 vezes 12, 24, menos 2x é igual a x. Daqui, eu tiro que 24 é igual a... Esse menos 2x, do outro lado, ele é mais 2x. Aí eu tenho x mais 2x é 3x. E aí, isolando x, eu tenho que x é igual a 24 dividido por 3, ou seja, x é igual a 8
Portanto, a nossa resposta é a letra C.